E aí, meninas, hoje vamos falar sobre como montar as refeições para perder peso. Essa é uma das dúvidas que hoje, Juju, Mari, o povo tá chegando, uma das dúvidas que mais aparecem lá no meu Instagram. Então, sempre que eu coloco caixinha, entram muitas perguntas como essa, né? O que eu posso comer no lanche da tarde? Ou então pessoas que me mandam, como mandaram na caixinha de hoje. Como é que elas almoçam, como é que é o lanche da tarde, se tá fazendo certo, se precisa mudar alguma coisa. Então a ideia hoje é falar um pouquinho de forma global quais são os primeiros passos aí, os primeiros parâmetros pra gente poder aprender a montar essas refeições. Gente, cadê esse povo? Ó, vamos fazer assim. Carol dando coração, obrigada. Tem um aviãozinho aqui, tá vendo? Clica lá no aviãozinho, deixa eu chamar o povo. Vamos mandar essa live aí pra pelo menos 5 pessoas. Tá faltando muita gente aí. Deixa eu chamar aqui. Vamos lá, gente. Antes de eu começar, ó, manda a live aí pra pelo menos 5 pessoas, tá? Já mandei aqui. Oi, Roberta. Boa noite. Seja muito bem-vinda aí todo mundo que tá chegando. Então, como eu estava falando, essa questão de como montar, né, as proporções desses pratos, das refeições, por onde começar, como saber se eu tô comendo muito, se eu tô comendo o suficiente, o quanto de cada coisa que eu tenho que comer. Eu tenho que comer prato pequeno, eu tenho que comer em prato de sobremesa. Então tem gente às vezes que chega pra mim e fala, não, eu comecei a comer menos e eu tô comendo os pratos de sobremesa. Nada disso, gente. Hoje vocês vão aprender como realmente montar esse prato, compor essa refeição de forma que você não fique com fome, de que você emagreça sem passar fome. E muito importante, além de não sentir fome, porque eu sempre converso com os pacientes, quando a gente tá com fome, a possibilidade de a gente fugir e não conseguir seguir o plano alimentar é muito grande, né? Tem uma outra coisa super importante que quem me segue aqui um pouquinho mais de tempo sabe, chamada nutrição celular, que é a necessidade de ter um aporte ali nutricional, principalmente de vitaminas e minerais, que estão relacionados a muitas mediações químicas, para que o seu metabolismo possa funcionar como deveria, tá? E aí, gente, sem mais delongas, abri lá a caixinha, vou falar um pouquinho as coisas que eu trouxe aqui pra vocês, as questões mais básicas, e aí depois eu abro aqui pra pergunta, tá? Então, assim, por onde começar, Ana? Quero emagrecer, não tô fazendo um acompanhamento, agora não posso, não quero, enfim. Por onde você começa, se você quer perder peso, do ponto de vista de planejar suas refeições, né? De saber ali o que comer. Primeira coisa, não tem que comer pouco. Então, um erro muito comum das pessoas é diminuir drasticamente o volume de comida. Então, muitas pessoas pensam o quê? Se eu quero emagrecer, eu tenho que fechar a boca, vou comer menos, tá tudo certo. Tô achando isso aqui alto, peraí, deixa eu baixar aqui um pouquinho, tá? E esse é um erro muito, muito comum. Deixa eu baixar mais um pouquinho, gente. Vocês estão vendo muito persiano e me vendo pouco. Então, vamos lá. Esse é um erro muito comum. Por quê? As pessoas acham que se trata somente da quantidade. As quantidades são sim importantes. Então, eu posso comer à vontade alguma coisa? A gente pode comer nada à vontade. Até salada, se comer demais, pode ter dor de barriga por causa das fibras, né? Tem muita fermentação, ter gases, enfim. Mas não se trata de comer à vontade, mas comer o suficiente, como eu falei. O suficiente para você nutrir as suas células, o suficiente para você não sentir fome, porque se você ficar com fome, você não vai aguentar ficar no plano alimentar, e aí você começa a beliscar, e aí você começa a fugir muito da dieta. Então o ideal é comer o suficiente, né? E bater ali as metas de cada nutriente, enfim. E aí, quando a gente começa a montar, quando começa a pensar num planejamento alimentar, na alimentação de um dia, a gente sempre tem que começar pensando sobre as refeições principais, né? Quais são as refeições principais? Almoço e jantar. Não é verdade? As grandes refeições que a gente tem no nosso hábito alimentar aqui do brasileiro, porque isso varia também. Por exemplo, o americano, eu tenho vários pacientes que moram nos Estados Unidos. Tem vários pacientes brasileiros que moram lá há muito tempo.
Americano não almoça, não tem hábito de almoçar. Então, normalmente, eles lancham no almoço, comem um sanduíche, alguma coisa nesse sentido, fruta. E à noite que eles fazem uma refeição grande, tipo, senta pra jantar, salada, carboidrato, proteína. Eles não têm hábito de almoço e jantar igual a nós, né? Igual aos brasileiros. E esse hábito de jantar é um hábito excelente, que se você não tem, eu te sugiro a desenvolver, né? A criar esse hábito de jantar. Então, sempre que um paciente senta na minha frente e eu pergunto, você janta comida à noite? Prato de comida, um arrozinho, carne, legume, verdura, uma batata, frango, legume, comida, gente. Prato de comida, que pode ser até um arrozinho e feijão. Quando ele fala pra mim que não, que ele lancha, aquilo já me acende um sinal amarelo, né? Porque num prato de comida a gente tem uma proporção ali nutricional, uma composição nutricional muito melhor do que num lanche, né? É muito mais difícil ajustar um lanche para a noite, sendo um lanche equivalente a um jantar. É muito mais difícil fazer isso num lanche do que num jantar. Então, se você tem objetivo de emagrecer, se você quer melhorar a sua alimentação, se você quer emagrecer principalmente sem passar fome, criar esse hábito de jantar à noite, por muitas vezes é necessário, né? E aí tem muita gente que fala, mas eu não consigo. Gente, conseguir, a gente consegue o que a gente quiser. É outra coisa que a gente tem que tirar do vocabulário da gente, essa frase não consigo. Eu sempre também dou esse meu exemplo. Na minha família, meus pais até hoje não têm hábito de jantar. Aqui na minha casa eu janto, meu marido janta, e a gente criou esse hábito na nossa família. Meus pais nunca tive jantar em casa, nunca tive hábito de jantar e nunca tive a oferta de ter comida para jantar em casa. E eu criei isso na minha família. E é um hábito nutricional excelente. Então, botei lá hoje meu pratinho de comida. Comi arroz, carne, repolho, cenoura, comida fácil, comida barata, comida acessível, comida de verdade. Não precisa ser nada complicado, tá? Mas comer um prato de comida à noite é um hábito excelente. Por quê? Porque como deve ser a composição de um prato, né? Quando a gente pensa num prato de comida equilibrado nutricionalmente e que vai te ajudar a emagrecer, por onde começar a montar esse prato? Então, você pegou lá um prato vazio. Qual é? Essa eu quero que vocês me respondam, ó. Pegou um prato, aquele prato bonito, grandão, branco, lindo, maravilhoso. Qual é o primeiro alimento? Almoço. Almoço e jantar, né? Quem é do jantar, mas acredito que todo mundo tá aqui, almoço. Então, qual é o primeiro? Eu vou falar sobre isso, Rê, excelente. Qual é o primeiro alimento? Vou ensinar a fazer essa sopa. Qual é o primeiro alimento que vocês colocam no prato de almoço de vocês? Bota aí pra mim, gente. Me responde aí. Pegou o prato vazio. Pensa aí, quando eu sento pra almoçar ou quando eu vou num restaurante de comida aquilo. Minhas pacientes não falem, Paulinha, que vocês já aprenderam. Vamos lá, gente. Quero saber de vocês. Olha lá, os meus pacientes todos treinados. Meus pacientes não valem, que meus pacientes já sabem. Vocês estão roubando, hein, gente? O que vocês colocam primeiro no prato? Salada. Gente, vocês são terríveis. Meus pacientes, ó, é só a Rê que não é minha paciente, mas minhas pacientes tudo treinadas já. Muitas pessoas, então não é o caso de vocês, né? Não tem ninguém aqui, Juju aí também, ó, minha paciente. Não tem ninguém aqui que pega o prato de comida e coloca arroz primeiro. Arroz, Flavinha falou aí que bota arroz, foi sincera. Muitas pessoas pegam um prato de comida e colocam primeiro o carboidrato. O arroz, o macarrão, o feijão, tem gente que coloca feijão primeiro, tem gente que coloca macarrão. Ah lá, arroz mais pouco. Sami, não tem problema comer arroz, eu vou falar sobre isso. Então isso é um erro muito comum. Por que tá errado, Ana? Colocar arroz antes de colocar os outros alimentos, colocar arroz primeiro. Quando a gente pensa na composição nutricional dos alimentos, o que tem, por exemplo, num alimento como arroz? Arroz é fonte de quê? Hidrato de carbono. É um carboidrato, tem amido, tá? Que é um tipo de açúcar. Então, o que tem no arroz? Carboidrato. Mais o quê? Mais nada. Então, ele é fonte só de quê? De carboidrato. Ah, então quer dizer que se eu quero emagrecer, outro erro comum, eu vou tirar o arroz. Não precisa tirar o arroz. Se você gosta de arroz, você pode comer arroz, não tem problema nenhum comer arroz. Arroz e feijão, não tem problema comer
macarrão, canjiquinha, farofa, batata, não tem problema comer nenhum desses alimentos, desde que aquilo esteja na quantidade, na proporção certa para você. Então, se não é arroz que a gente coloca primeiro no prato do almoço e do jantar, o que a gente coloca primeiro quando pega um prato de almoço e um prato de jantar? Vegetais. Por que eu coloco primeiro vegetal se eu quero emagrecer? Por que eu começo pelos vegetais? Os vegetais, além né, na composição dos alimentos, serem os alimentos que têm mais nutrientes, eles têm muito baixa densidade calórica. O que é densidade calórica? Densidade calórica é a quantidade de caloria que tem num determinado volume de alimento. Então você pega metade de um prato de almoço com 300 gramas de comida, que é uma montanha de comida, montanha de vegetal, aquilo ali tem uma densidade calórica muito baixa, tem 100 e poucas calorias. Enquanto se você pegar, por exemplo, 300 gramas de arroz, aquilo é uma bomba calórica, porque é um alimento que, além de ter pouca oferta nutricional, não tem uma variedade muito grande de nutrientes, tem uma densidade calórica muito grande. Então, em pouco volume, tem muita caloria. Enquanto vegetal, em muito volume, tem pouca caloria. Então, o que você vai fazer amanhã? Você vai pegar o prato do almoço, e aí, como o Robertinho colocou aí, vai encher a metade do prato de vegetal até não sobrar um espacinho no prato, gente. Mas não tem assim, não dá pra ver o fundo. É pra lotar de vegetal. Ana, você botou repolho. Eu não gosto de repolho. Não come repolho, gente. Eu, por exemplo, não gosto muito de salada crua. Até como, de vez em quando eu como, mas não é meu vegetal favorito. Então, repolho e cenoura eu adoro. Então, eu como com facilidade metade de um prato de repolho com cenoura, igual eu comi agora no jantar. 250 gramas de repolho com cenoura. Então, faça vegetais que você gosta. Por quê? Que você tem mais facilidade para comer. Porque se você tem que comer volume de vegetal, você vai fazer vegetal que você não gosta. Então, por exemplo, eu não gosto de alface, não gosto de jiló. Eu vou fazer alface e jiló para almoçar amanhã? Não, porque eu vou comer metade do prato de um alimento que eu não gosto. Então, o ideal é que você coloque pelo menos um folhoso e um legume. Pode colocar mais, mas o ideal é que não coloque menos. Então, por exemplo, eu botei um folhoso. Folhoso não é só alface. Então, botou lá metade do prato de repolho refogado. Amo. Metade do prato de cenoura. Você tem uma verdura e um legume. Você tem 2 vegetais, tá? Que são fontes de fibras diferentes, são fontes de nutrientes diferentes. E aí é pra lotar metade do prato. Por quê? Porque tem muito volume e pouca caloria. Então, aprender a usar os vegetais no almoço e no jantar e em volume é um dos segredos do processo de emagrecimento. Porque eu recebo mensagem de pacientes que falam, não dou conta de comer essa quantidade toda de comida. Caramba, você dieta para emagrecer, dieta para emagrecer. Vai comer um prato de 500, de 600 gramas, de 700 gramas. Se comer um prato de meio quilo, 600 gramas, 700 gramas, vai ficar com fome? Não, e não é para ficar com fome, tá? A ideia não é ficar com fome, é ficar bem nutrido, bem alimentado, nutrir suas células, te encher de nutriente e ajustar o carboidrato. Então, como é que, já vou responder, Lili, como é que a gente vai montar esse prato? Metade do prato é vegetal. Vamos colocar aí pelo menos um legume, pelo menos uma verdura. Então, quem gosta de salada, adoro salada de folha, alface, rúcula, tomate, tem gente que gosta, eu não gosto, mas tem gente que gosta. Bota ali 1/4 do prato a salada. Bota o outro 1/4 do prato de um legume, um brócolis, um chuchu, uma cenoura, o legume que você gosta, porque você vai ter que comer muito. Eu quero vocês comendo muitos vegetais, tá? Botou ali o seu legume. Sobrou metade do prato, não é? Como é que a gente vai dividir essa outra metade do prato? Vai botar o carboidrato e vai colocar a proteína. Então, entrou ali, por exemplo, metade do prato de vegetal. Colocou ali a proteína. Então, fez um filézinho de frango, coloca ali 2 filés de frango. Esse prato já tá cheio, só tem um pedacinho lá no canto. O que você vai fazer nesse pedacinho? Você vai colocar ali uma colher de servir de arroz, uma colher de servir de feijão. Tem um caderno aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Eu até tentei imprimir a figura, gente, mas foi tanta correria hoje que eu não consegui. Olha só. Pegou o prato, né? Vou assim, ó, igual colégio. Vê se dá pra ver, gente. O prato tá aqui, tá vendo? Você vai dividir o prato. Qual o primeiro alimento que você vai colocar? Não importa se almoça na rua, em casa, se leva quentinha.
Leva quentinha, tem que ser quentinha grande. Não quero nada de pobreza de comida. Compra uma quentinha de meio quilo, 600, uma maior. Ou, por exemplo, eu boto separado. Eu boto uma de 300 só com vegetal, legume e verdura quando eu levo comida. E uma... Vou falar, Juju, bem lembrado. E uma quentinha com arroz, feijão, ou arroz e carne, ou macarrãozinho em carne, uma raiz e carne. O que são vegetais? Isso é super importante. Vegetais são legumes e verduras. Todos. Abóbora, cenoura, beterraba, chuchu, couve-flor, brócolis, berinjela, alface, repolho, couve. Tudo isso é vegetal. O que não é vegetal, que é uma confusão muito comum para as pessoas. Batata, inhame, aipim, batata baroa, batata doce. Essas são raízes que são do grupo do arroz, que tem muito carboidrato. Então, elas entram lá na composição do prato, onde entra o carboidrato. Então, ó, tem aqui, ó, vê se dá pra ver, ó, dividir o prato no meio. O que você vai fazer? Isso aqui tudinho, ó, você vai encher de vegetal, tá vendo? Tudo, gente, não pode ter um espacinho aqui, ó. Quantos vegetais? Quanto mais, melhor. Então, Lili perguntou ali, tem problema comer muita variedade? Não, muito pelo contrário. Então, uma dica aí pra quem come de comida quilo. A pessoa fala, não faço dieta porque como na rua. Quem come na rua é mais fácil ainda fazer dieta, sabe por quê? Quando você vai num restaurante de comida aquilo legal, qual oferta que você tem ali de vegetal? Quantos legumes e verduras você tem ali? Você faz isso tudo em casa? Quem cozinha em casa faz essa variedade toda? Não, né? Então, quem come na rua vai caprichar nisso aqui. Então, tem lá no buffet 10 legumes que eu gosto. O que você vai fazer? Você vai botar uma colherzinha de cada uma. Um pouquinho de cada um. Quanto mais, melhor. Até compor ali a metade daquele prato, bem colorido. Por quê? Porque se você está comendo uma variedade grande de legumes e verduras, você tem ali uma biodisponibilidade de nutrientes excelente. Então, por exemplo, um alimento que ele tem um pigmento laranja, uma cenoura, uma abóbora, ela tem mais predominância de uma determinada vitamina. Um alimento que tem um pigmento, uma coloração mais arroxeada, uma berinjela, uma beterraba, tem uma biodisponibilidade maior de outro tipo de vitamina. E aí um alimento que ele é verde, ele tem biodisponibilidade de outra vitamina, e aí tem mais ferro. Enfim, gente, a natureza é maravilhosa. Então, além de ter metade do prato vegetal, quanto mais variedade, melhor. E cores, tá? Nada de prato de uma cor só. Arroz, batata, farofa, aquela palidez no prato. Não. Tem que ter cor. Então, é lá repolho roxo, cenoura, brócolis. Tem 3 cores diferentes, tá? Quem come na rua, é um de cada corzinha ali que você gosta, bota um pouquinho ali, tá? E aí, ó, o pratinho ficou assim, não é? Metade aqui de vegetal. Sobrou isso aqui. Qual é o próximo alimento que eu vou botar no prato? A minha proteína. Então aqui, ó, vai entrar a minha carne. Enchi aqui, ó, botei repolho, cenoura, couve-flor. Aqui eu vou botar carne, peixe, frango, ovo. O que a gente não põe aqui se a gente quer emagrecer e se a nossa saúde é uma preocupação? Embutido, gente. Embutido não é carne. Embutido é um produto alimentício que faz mal à saúde. Então, linguiça, salsicha, mais o que tem de embutido que a gente come no almoço? Acho que é mais linguiça, né? Calabresa, empanado, então tipo nuggets, essas coisas. Isso não é carne, gente. Tô falando de carne. Carne, tá? Carne que compra no açougue, carne in natura. Então, peixe, frango, porco, tá? Pode comer tudo, tá bom? Se é um corte de carne que ele é mais magrinho, você vai comer uma quantidade maior. Então, um filé de frango, você vai comer uma quantidade maior. Uma sobrecoxa já é uma quantidade um pouquinho maior, ela tem um pouquinho mais de gordura. E aí, se você vai comer, por exemplo, uma carne moída magra, você vai comer uma quantidade um pouquinho maior. Se você vai comer um contrafilé, você vai comer um pedaço um pouquinho menor, porque ele tem mais gordura ali, tá? Mas aí a gente monta assim, ó. Nada de pratinho pequeno, vegetal, a proteína. Sobrou isso aqui, não é? O que vai entrar aqui? Aí entra o carboidrato, tá? Não tem problema nenhum comer carboidrato. Desde que você saiba consumi-lo na quantidade adequada para você. O carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. Tem que comer, porque ele faz falta, é a gasolina do seu corpo, não é para parar de comer carboidrato. O nosso corpo não foi feito para funcionar sem carboidrato. Vou falar, gente, Lili, ideal, nunca vou falar de ideal quantos, porque isso varia para cada pessoa, tá? A quantidade não tem como eu falar aqui, mas vou falar quais são as carnes mais magras. O que eu tava falando, gente? Do carboidrato. Então, ali no carboidrato entra arroz, macarrão, canjiquinha, angu, farofa, macarrão, falei? Batata, inhame, batata doce, batata baroa, uma farinha de quibe,
Grão de bico também é carboidrato, tem mais carboidrato, feijão, lentilha. Então, nessa partezinha aqui do prato, ó, vai ficar esses alimentos. E aí você escolhe um aqui, ó. Se você quer emagrecer, você quer comer no almoço, ai, tá frio, quero comer um arrozinho com feijão. Bota uma colherzinha de arroz, bota uma conchinha de feijão. Ai, tem uma canjiquinha gostosa, hoje quero comer. Nesse início, no processo de emagrecimento, tira esse arroz, coloca a canjiquinha no seu feijão, não precisa misturar carboidrato aqui, porque senão você vai ter que comer muito pouquinho de um, muito pouquinho de outro. Então aqui, ó, se a gente pensar no arroz e feijão, o que você faz? Ó, bota aqui, divide isso aqui. Feijão também é rico em carboidratos leguminosas. Bota esse arrozinho aqui, seu feijão aqui, sua carninha aqui, e isso aqui é o quê? Montanha de vegetal, legume e verdura. Quem não come legume e verdura, vai pegar um prato desse aqui, ó. Olha que pobreza isso aqui. Vai comer uma colherzinha de arroz, uma conchinha de feijão, uma sobrecoxa. Pelo amor de Deus, me dá vontade de chorar, morre de fome. Igual meu marido, coitado, que não come vegetal, só come arroz com carne. Eu como 3 vezes mais do que ele, tá? Por que eu como 3 vezes mais do que ele? Porque eu como muito legume e verdura. Então, o meu prato é sempre mais pesado, sempre maior, porque eu boto muito vegetal, tá? E no jantar, eu preciso jantar? Precisa. Vamos aprender a jantar, gente. Vamos aprender a comer um pratinho de comida à noite, que vocês vão comer comida, vão emagrecer sem passar fome, vão encher o corpo de vocês de nutrientes, tá? Super importante. A recomendação de... Oi, querido, boa noite, Juanzito. A recomendação de consumo de vegetais num dia são 5 porções. Então, como eu sei que eu estou comendo bem? Se eu estou comendo 5 porções de vegetal, que pode até repetir no almoço e no jantar, mas como assim? Por exemplo, almoço hoje eu comi brócolis, cenoura e repolho. Aí no jantar eu repito, pego o que restou do almoço, sobra do almoço e coloco ali repolho, brócolis e cenoura. Beleza, eu comi 6 porções de vegetal no dia, eu já sei que eu tô comendo bem, tá? Então, criem o hábito de jantar. Jantar, que é uma outra confusão que as pessoas fazem, não é repetir o almoço. Pode ser repetir o almoço. Se você faz almoço, sobra comida, melhor dos mundos, gente. Repete ali o almoço. Mas tem gente que não se vê, por vezes, comendo um prato de arroz com feijão de noite, salada, carne, não tem esse hábito. Como é que é um prato de jantar? O que é jantar? Jantar é comer comida. Por que comer comida? Porque as pessoas trocam prato de comida pelo que à noite, gente? Eu conheço vocês. A pessoa que não janta, ela come o quê? Pão com presunto, pão com mortadela, pão com requeijão, pão com manteiga, mais o quê? Creme crack, bolo, ou então pede no iFood, pizza, hambúrguer. Pelo amor de Deus, gente. Não tem como eu comparar um prato de comida cheio de nutriente com pão, que não tem nada de nutriente, você fica com fome. Pão, assim, você come, daqui a 1 hora você tá com fome de novo, com vontade de comer carboidrato de novo. Cadê a proteína? Cadê fibra? Cadê vitamina? Cadê mineral? Pelo amor de Deus, eu não posso comparar um prato de comida com um lanche. Comer um prato de comida à noite não precisa se repetir o almoço. Apesar de que, para muitas pessoas isso funciona, é super prático. Mas pode ser, por exemplo, fazer um omeletão. Então, quem gosta, pega ali ovo, bota um pedaço de queijo, bota tomate, rala uma cenoura, faz ali um omeletão e come uma fruta depois. Maravilhoso, vai comer super bem, não vai ficar com fome, nutricionalmente está excelente. Ou perguntaram aqui da sopa. Gente, sopa agora é vida. Como é que é a sopa que vocês vão fazer agora, ó? Como é que é o prato de comida? Não é vegetal, proteína e carboidrato? Como é que vai ser a sopa que a gente vai fazer? Vegetal, escolhe um carboidrato e sempre bota proteína. Lembrando que embutido não é proteína. Embutido é produto alimentício, a nível de saúde se compara a cigarro, tá? Então não é um bom hábito enfiar embutido, bacon, calabresa, essas coisas na nossa comida do dia a dia, tá? Então como é que seria uma sopinha aí pra gente comer à noite? Excelente, que vai te ajudar a emagrecer. Sabe sopinha de entulho? Que a gente brinca que é sopa de entulho? Como é que é sopa de entulho? É assim, chuchu, cenoura, bota brócolis, bota repolho, bem pedaçudo, é quase um cozido. Vai escolhe o carboidrato. Então, por exemplo, escolhe ou uma batata, ou um inhame, ou um aipim, ou uma baroa, ou um pouquinho de macarrão, não tem problema. Bota ali um pouquinho de carboidrato e sempre na sopa muita, muita, muita proteína. Então, sempre tem que ter
Ou carne, um pedaço de carne vermelha, ou um franguinho desfiado, ou um pedacinho de carne de porco, tá? Inclusive quando for caldo. Então, por exemplo, eu amo caldo de abóbora. Eu cozinho caldo de abóbora sem nada, só abóbora. E aí, quando eu vou comer, eu vou lá, enfio o frango ali dentro, muito frango e como, tá? Caldos que são a base de carboidrato. Então, tem muita gente que gosta. Vou dar uma dica pra vocês agora, gente. Vale ouro, ó. Caldo verde, sopa de lentilha, mais o que? Sopa de ervilha, tá? Sopa de inhame, caldo de baroa. Esses caldos que tem mais carboidrato, né? Porque aí você vai fazer, por exemplo, um caldo de baroa, é só batata baroa, tem muito carboidrato, é saudável, mas aqui nesse processo de emagrecimento pode te atrapalhar um pouco. E aí uma dica incrível agora que vocês vão aprender, vocês vão fazer e vocês não vão contar pra ninguém e vai dar pra família comer e ninguém vai perceber. Você pega um vegetal que é neutro. O que é vegetal neutro, gente? Um vegetal que não tem um sabor pronunciado. Chuchu, couve-flor. Couve-flor é maravilhoso. Então, ó, uma dica aí. Vai fazer caldo verde essa semana. Você pega ali, você ia cozinhar 1 quilo de batata. Você pega aquele 1 quilo de batata, você faz assim. Você pega 300, 400 gramas de batata, um pouco menos da metade dessa batata, e você pega um molho grande de couve-flor. Couve-flor, tá? Ou chuchu. Por que couve-flor e chuchu? Porque não tem gosto de nada, gente. Porque não tem gosto forte. Se você botar uma beterraba ali, acabou com o meu caldo verde, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai cozinhar junto. Vai fazer o mesmo processo que você ia fazer do caldo verde. Vai enfiar ali a couve-flor, vai enfiar ali a batata e vai cozinhar. Vai bater no liquidificador, igual você faz o processo do caldo, tá? Quando você coloca ali um vegetal e você diminui a quantidade daquela raiz, você melhora o aporte nutricional daquela refeição, então tem mais vitamina, tem mais mineral por causa do vegetal, você diminui a caloria, você diminui a densidade calórica daquele preparo, então um preparo que ele tinha 90% carboidrato, agora ele não tem mais, ele tem 30%, porque você botou ali uma couve-flor gigante ou um chuchu. Não dá sabor, gente, não dá. Nem a textura muda, porque batata tem muito amido. Então, quando você bate a batata com a couve-flor, você vai ver que aquele caldo, ele vai ter aquela texturinha de caldo verde mesmo. O que você faz? Tira essa calabresa, bota carne, então bota um chão ali picadinho, um músculo, bota uma carne vermelha e chama na couve. Acabou. Você fez um caldo verde delicioso, maravilhoso, nutricionalmente melhor, que você vai comer ali uma cumbucona de sopa, você vai ficar super alimentado e é uma delícia. E você ajustou um preparo. Isso serve para todos esses caldos que são mais abaixo de carboidrato. Então, todo caldo que é de raiz, como eu falei, inhame, batata baroa, aipim. Ou um caldo que é a base mais leguminosa, né? Que seria ali a lentilha, a ervilha, que também tem um aporte maior de carboidrato. Você faz isso, você divide essa quantidade com vegetal. Gente, se você fizer e der para as pessoas da casa, elas não vão nem perceber, porque o sabor não muda. Faz bem temperadinho, vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Mas na minha conduta nutricional, eu prefiro que o paciente coma sopa, eu prefiro a sopa em relação ao caldo. Não que ele não possa tomar o caldo, mas a sopa ele fica muito mais saciado. Por quê? Por causa da mastigação. Então eu não gosto que fique só caldo. Porque o caldo você come, você fica bem, mas daqui a pouco você pode ficar com fome de novo. Porque não tem fibra, né? Tudo que é batido, que é mais líquido, a gente abranda as fibras. E aí, por não ter fibra, essa digestão é mais rápida, você pode ficar com fome. Então é melhor sempre investir nas sopas. Então faz ali a sopinha de entulho, faz uma canja com muita cenoura, enfia um chuchu nessa canja, bota um pouquinho de arroz e muito frango, tá? Sopa, caldo agora é excelente. Mas jantar, pratinho de comida, jantar comida, gente, nutricionalmente é a melhor opção. Porque você não fica com fome e você tem um aporte nutricional ali muito melhor. Nutri, Lili já perguntou aí, já sempre me perguntam, precisa tirar o carboidrato da noite? Não precisa tirar o carboidrato da noite. O carboidrato, gente, depois de 6 horas, não vira uma chave no seu metabolismo que todo carboidrato que você consome, você acumula, não, tá? O mais importante não é se você tá comendo carboidrato à noite ou se você só tá comendo carboidrato de dia. É como tá essa divisão de nutrientes do dia inteiro. Se o seu consumo de carboidrato estiver ajustado o dia inteiro, você pode jantar macarrão.
Tem problema nenhum. Comer arroz branco à noite. Cuscuz é carboidrato também, tá, gente? Mesma coisa que eu falei agora do carboidrato serve para cuscuz, canjiquinha, angu, farofa, macarrão, batata, inhame, arroz, aipim, feijão, lentilha, grão de bico. Todos são carboidratos e não tem problema consumir à noite, desde que o pratinho esteja montado lá do jeito que eu mostrei para vocês no desenho e dependendo de como tá essa alimentação do dia inteiro. A pessoa pode não comer carboidrato à noite e engordar. E ela pode comer arroz todo dia à noite e emagrecer. Por quê? Porque depende de como tá, gente, a alimentação dela do dia inteiro. Não o que ela comeu na última refeição, tá? Ah, mas tem pacientes, por exemplo, que se não tem muito apetite à noite, que não tem fome, pode tirar o carboidrato da noite e aumentar o carboidrato do dia? Pode. Pode colocar uma fruta depois do jantar, ao invés de colocar o arroz na refeição, que eu não ligo tanto, tem mais vontade de comer um docinho à noite? Pode também. E aí a gente vai avaliar isso caso a caso. O que eu tenho para falar para vocês aprendam a montar o prato de almoço e o prato de jantar de vocês. Igual eu mostrei no desenho, que vocês não vão ficar com fome. Paciente que fala pra mim, eu almoço meio-dia. Aí eu pergunto, que horas você sente fome à tarde? Ele fala, eu sinto fome 2 horas. Tá comendo errado. Não pode comer um prato de comida. Meio-dia e 2 horas tá com fome. Tá tudo errado. Janta 7 horas, 9 horas tá com fome. Eu tô falando com fome, tá, gente? Eu não tô falando com vontade de comer. Vontade de comer a gente tem um dia inteiro, mais nesse frio. Não pode jantar 7 horas, 9 horas, tá com fome. Essa comida tá pobre nutricionalmente, tá? Então, vai seguir a dica lá, ó. Enche metade do prato de vegetal. Quanto mais variedade, melhor. Mas no mínimo ali um folhoso, né? Uma verdura e um legume. Bota depois sua proteína e escolhe um carboidrato, tá? Não tem problema comer arroz, comer batata, comer macarrão. Não importa se é de dia, se é à noite. Isso não faz diferença. O mais importante é o contexto do dia inteiro. Dúvidas em relação a almoço e jantar, gente, porque aí eu vou falar sobre as refeições intermediárias, né? Lanche e café da manhã, tá? Mas deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui, deixa eu ver o que vocês já perguntaram. Em relação a... Robertinha, excelente essa pergunta. Perguntaram isso na caixinha também, já vou adiantar aqui. Como temperar os alimentos? Gente, sendo temperos naturais, vocês podem usar tudo. O que vocês saiam correndo, joga fora se tem na cozinha. Nem dá isso pra ninguém, gente, pelo amor de Deus. Se vocês têm em casa. Sazon, caldo de carne, caldo de legume, aqueles prontos, tá? Não tô falando caldo que você faz em casa, não. Creme de cebola, fondor, grill, isso é um veneno pra saúde, gente. A lista de ingredientes daquilo ali é tenebroso, cheio de glutamato monossódico, cheio de coisas que fazem muito mal à sua saúde. Agora, tempero natural. Quanto mais melhor, vocês têm que fazer a comida de vocês saborosa, gostosa, para vocês terem prazer ao se alimentar. Então, azeite, manteiga, para quem gosta de cozinhar com manteiga, gordura de porco, óleo de coco, são os melhores gorduras pra gente cozinhar, tá bom? E aí, quando pensa em tempero, cebola, alho, ervas, né? Podem ser frescas, podem ser desidratadas. Pimenta. Hoje nessas casas de grão, né? Aqui em Nova Friburgo. Quem não é aqui, mas acredito que na sua cidade tenha também. Mas aqui em Nova Friburgo tem várias casas dessas de grãos. Tem alguns temperos ali que a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, lemon pepper é uma delícia, mas tem glutamato monossódico. Mas tem vários temperos, chimichurris que são mais naturais. Tem vários mixinhos ali de tempero que são naturais. No mercado mesmo, quando você vai nessas gôndolas que vende pimenta, canela, essas coisas, pega ali a lista e olha. Por exemplo, um tomilho desidratado, ervas finas, isso tudo vocês podem usar, alho desidratado. Só sempre, gente, se atente a virar a listinha, virar lá a embalagem, para ler a lista de ingredientes e ver o que tem ali. Se tem lá nome que você não sabe o que é, realçador de sabor, não sei dos que, sai. INSX352, gente, isso não é nome de comida, tá? Isso é nome de aditivo químico. Corante... Cúrcuma não, né? Que cúrcuma é natural. É um corante urucum e corante de cúrcuma é natural. Mas corante fúcsia de não sei o que. Gente, sai correndo. Essas coisas que vocês não sabem o que é nome, sai correndo. Virou lá, tá lá. Alecrim, só tem alecrim. Alecrim desidratado? Pode usar. Essas ervas naturais vocês podem usar. Quanto mais, melhor, tá bom? Pra gente fazer essa comida bem saborosa, tá? Sal também, pimenta. Só cuidado, obviamente, com excesso de sal.
mas sendo tempero natural vocês podem usar, tá? Sem nenhum problema. Deixa eu ver. Tirar o carbo da janta, já falei. Jantar tudo de bom também acho. Lanche. Não gosto de paciente que lancha, porque dificilmente ele vai conseguir fazer um lanche que equivale a um prato de comida. Exemplo de carne vermelha magra. Ah, não esqueci, Amanda. Então vamos lá. Chã, né? Dependendo do corte, dependendo do pedaço ali, é uma carne magra. Fraldinha é uma carne mais magra. Filé mignon é uma carne muito magra, mas filé mignon também é difícil de comprar, né, gente? Patinha é uma carne magra. Eu, aqui em casa, a gente até a 100 a gente come, tá? Dependendo do preço que tiver na semana, até o a 100 eu como. Mas, assim, as mais magrinhas seriam o filé mignon. A fraldinha é uma carne mais magra também. E o patinho, tá? Mas você pode comer todas as carnes. Agora, por exemplo, você vai comer uma costela. Uma costela é uma carne muito gordurosa. Você já vai ter que, não dá pra comer sempre, vai comer um pedacinho menor. Um contrafilé, dependendo de como ele tiver, tira ali aquela capinha de gordura, come um pedacinho menor, não tem problema, tá? Coxão mole é uma carne também que não é gorda, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta pra eu falar no café da manhã e do lanche da tarde, gente. Legumes, já falei, Juju. Dúvida, gente? Deixa eu ver se tem dúvida aqui pra baixo. Lagarto também. Assei muito mais em conta. Lagarto também. Soninha, uma carne magra. Fígado de boi. Fígado, todo miúdo, gente, ele é um pouco mais calórico, tá? Apesar de ser super saudável. O fígado, por exemplo, é uma carne que tem muito ferro, né? Então pode comer, Marcela, não tem problema. Mas, por exemplo, você vai comer um patinho, você vai comer uma quantidade um pouco maior. Você vai comer um fígado, eu amo essas coisas, gente, moela, rim, eu como isso tudo, coração, você já vai comer uma quantidade um pouco menor, porque as vísceras, os miúdos, eles têm um pouquinho mais de gordura, tá? A Mandinha perguntou, músculo, Mandinha, o que você faz? Açougueiro, você tem que encher o saco. Você fica ali em cima deles e fala, tira um pouco essa gordura pra mim. E quando você for fazer, você tira aquela gordura mais aparente. O músculo, ele tem aquelas fibras no meio da carne, que tem gente às vezes que acha que é gordura, mas não é, tá? É mais a fibra mesmo. Fígado, eu acabei de falar, tá, gente? Dos miúdos e das vísceras aí, são um pouquinho mais calóricas, mas são super saudáveis. Pode comer, só cuidado com a quantidade. Gente, o que não pode comer? Embutido. Embutido, esquece. Embutido é assim, sábado à noite vou comer uma pizza com meu marido. Aí eu como uma pizza de calabresa. Show. Uma vez no mês, fui lá no churrasco, comer um pedacinho de linguiça. Ok, né? Mas pra dentro de casa, linguiça, salsicha, presunto, peito de peru, blanquê, vale pra todos os embutidos. Mortadela, linguicinha mineira, bacon, sai correndo, tá? Por conta dos aditivos que tem ali que fazem muito mal à saúde. Beleza? Dúvida, gente, a respeito de almoço e jantar? Senão não vou conseguir falar de café da manhã e lanche. Alguém tem alguma dúvida? A respeito de café da manhã e almoço. Gente, senão vou para o café... café da manhã e almoço, olha louca. Almoço e jantar. Senão vou para café da manhã e lanche da tarde. Nutri. Miojo. Gente, pelo amor de Deus, isso não é nem comida. O que é isso, miojo? Tô brincando, gente. Miojo, pelo amor de Deus. Sai correndo. Come macarrão, gente. Faz um macarrãozinho com molho de tomate. Na sopa, macarrão integral. Se tiver legume e verdura, não precisa ser integral, não. Pode ser macarrão normal, tá? Macarrão de arroz também é uma delícia. Miojo não, gente. Isso não é comida, tá? Aquela massa do miojo, aquele é pré-frito. Aquele pozinho que tem ali. Aquilo ali é só troço ruim, bruxaria, troço brabo. Vocês sabiam que aquela placa de miojo, aquilo é frito? Aquilo é pré-frito pra ficar daquele jeito? Você imagina. Aí você vai ler a lista de ingredientes daquele pacotinho, aquilo ali, 90% daquilo ali é glutamato monossódico, que é uma das coisas que tem na indústria que mais faz mal à saúde, que mais tem sódio. Péssimo, tá? Miojo é horrível, macarrão não tem problema. Então faz um macarrãozinho, muito mais gostoso que miojo, rápido de fazer. E aí você bota lá naquele pratinho arrumado daquele jeito, tá? Então vamos lá, gente. Café da manhã e lanche da tarde. Trocar arroz ou macarrão simples pelo integral. Acabei de falar, gente. Tem legume e verdura no prato, entupido, metade. Você pode comer arroz branco, pode comer macarrão branco, tem problema nenhum. Ah, Ana, mas eu gosto de arroz integral, onde eu almoço tem arroz integral, tem problema. Você come arroz integral, come macarrão integral. Não precisa, mas se você gosta, não tem problema. Suco natural. Ah, essa é boa, hein? Gostei. Amanda, gostei. Dúvida comum. Eu acho que eu vou ter que fazer hoje, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar de almoço e jantar hoje.
porque não vai dar tempo, senão eu vou ter que atropelar as coisas e eu não consigo trazer a quantidade de informação que eu tenho aqui pra vocês. Eu vou falar sobre almoço e jantar hoje, bruxaria, mas gente, pelo amor de Deus. É porque assim, quando a gente faz... deixa eu só terminar o raciocínio, que senão eu me perco. Vou falar sobre almoço e jantar hoje, sobre que eu quero tirar todas as dúvidas de vocês. Eu não quero ninguém saindo daqui... Ai, meu Deus, eu não fui respondida. Semana que vem, quarta que vem, eu vou falar sobre café da manhã, lanche da tarde, colação e final de semana. Aí eu quero ver só o que vocês vão arrumar. Como é que faz final de semana as refeições para emagrecer, tá? Então vamos lá, vamos às dúvidas. Beber junto à refeição. Antigamente, né, todo mundo falava, que faz mal beber, tomar alguma coisa junto ao almoço, tomar alguma coisa junto ao jantar. Depende. Por que depende? Quem não deve beber comendo na refeição? Bebita, que saudade de você, meu amor da minha vida. Vem aqui em casa tomar café. Quem não deve beber junto à refeição? Quem tem gastrite, tem doença do refluxo, tem hérnia de hiato, tem alguma dificuldade digestiva, tá? Essas pessoas não devem comer bebendo alguma coisa, tá? Porque pode, pela questão do volume, isso pode interferir nesse quadro dessa pessoa de saúde. Se você não tem nenhum desses problemas, hérnia de hiato, gastrite, refluxo, esofagite, não tem problema você beber junto à refeição. Agora, vai beber o quê? Suco natural. Aí me perguntaram, suco natural tem problema beber? Eu vou devolver essa pergunta pra você. Você montou seu prato lá, ó. Montou o pratão de comida lá da Nutri. Enorme, imenso, prato lindo, maravilhoso, gigante, 600 gramas de comida. Você consegue comer um prato desse tamanho de comida e depois comer 5 laranjas com bagaço e tudo? Pegar 5 laranjas e comer? Ou pegar 2 fatias desse tamanho de melancia, assim, uns 300 gramas de melancia, 400 e comer, depois de comer 600 gramas de comida? Você consegue fazer isso? Não. Por quê? Por causa da fibra, tá? Por causa da fibra que tem nas frutas. Quando a gente pega, por exemplo, um copo de suco de laranja, exatamente, Lili, você pegou um copinho de suco de laranja desse tamaninho. Hoje eu atendi um paciente e falei, você bebe suco no almoço? Não, bebo um suquinho de laranja. Falei, 1 ou 2? 2. Falei, você está comendo 10 laranjas junto ao seu almoço, tá? Então, na verdade, você tá almoçando e comendo 10 laranjas. Só que você tá pegando essas laranjas e tá tirando toda a fibra dela. Então, por que eu tô fazendo essa analogia? Fruta não é feita para bater e beber. Fruta é feita para comer, né? Deus, quando fez fruta, gente, não criou a fruta e o liquidificador, não. Ele criou o pomar, botou a fruta lá pra gente subir, fazer esforço, abrir, pegar a fruta, descascar e comer. Ele não criou a fruta e o liquidificador. Fruta não foi feita para beber. Fruta foi feita para mastigar e comer. Você gosta de laranja? Você come seu prato de almoço, toma um copinho de água. Se você sente falta de beber alguma coisa, e você come a laranja com bagaço e tudo depois do almoço. Não tem problema comer a fruta, mas beber suco de fruta é um péssimo hábito. O que você acha de fruta depois do almoço? Comer sobremesa. Gente, fruta é excelente nutricionalmente, é um alimento super saudável. Mas como tudo, a gente tem que ter cuidado com quantidade. Fruta também é fonte de carboidrato. Mas se estiver ajustada ali na sua alimentação do dia inteiro, você pode comer uma fruta depois do almoço. Não tem problema nenhum, tá? Entenderam, gente, essa coisa do suco? Então se eu não posso beber suco de fruta, eu vou tomar o quê? Refrigerante zero? Pelo amor de Deus, gente, misericórdia. Você pega uma Coca zero, que tem um monte de antinutriente ali, e bota junto ao almoço, que a Coca zero não tem caloria. Mas sabe o que a Coca zero tem? Um monte tem cafeína, tem corante caramelo, tem sódio pra caramba, tem um monte de coisa ali que atrapalha a absorção dos nutrientes do almoço. Então, quer almoçar, beber alguma coisa que não vai te fazer mal? Bebe um copinho de água. Quem gosta de uma aguinha com gás, pode sim, Roberto. Espreme um limãozinho ali naquela água com gás. Faz um suquinho de limão que não leve açúcar. E aí, se precisar adoçar, você coloca um edulcorante, um adoçante ali que não faça mal. Um xilitol em gota, um eritritol em gota, um maltitol, uma estévia. Não tem problema. Um suquinho de maracujá natural, que maracujá também é uma fruta que tem baixa frutose. Também não tem problema. Um suquinho de morango.
Mas também, gente, são os únicos que tem baixa frutose. O resto, come a fruta, não bebe o suco, tá? Então vamos lá, gente. Deixa eu ver o que tem mais de pergunta aqui. Suco de limão, falei. Fruta, falei. Salete, eu vou falar sobre café da manhã e lanche da tarde semana que vem, tá, meu amor? Porque não vai dar tempo de falar aqui agora. Que a gente tá falando ainda de almoço e jantar. Tô quase 50 minutos falando sobre isso e ainda tô tirando dúvida. Entenderam, gente? Como é que vocês vão começar a montar esse pratinho de almoço, esse pratinho de janta? Mostarda faz bem ou mal? Depende da mostarda, Mandinha. Eu uso uma mostarda aqui em casa, da Heinz, que ela tem uma lista de ingredientes ok. Dá pra usar. Eu não vou comer quilos de mostarda todos os dias. Mas essa mostarda que eu uso, ela só tem acho que páprica, mostarda e sal. E eu acho que pimenta. Não sei se você sabe qual é, da Heinz. Ela é amarelinha, óbvio, né? Ela é chatinha, assim. Mas tem mostarda que tem muito aditivo químico, tem açúcar. Depende da mostarda, tá? Vocês têm que aprender, gente, a ler sempre a lista de ingredientes. Então, você gosta de mostarda. Você vai, pega a mostarda, vira ali a mostarda. Vou falar do mate, gente. Vira ali a mostarda. Você tem que saber e ver o que tem ali. Tem açúcar, tem corante de caramelo, tem um regulador de não sei o que, tem um monte de nome lá que eu não sei o que é. Não, aí você vai lá e troca, procura uma mostarda que tenha menos lista de ingredientes, comer um pouquinho não tem problema não, tá? Mate. Mate também é de boa. Mate feito em casa. Por que mate feito em casa? Se é o mate de garrafa, lotado de açúcar. Então eu vou comprar o zero. Esses produtos, gente, essas bebidas zeros que a gente encontra no mercado, elas não têm um edulcorante legal. O que é edulcorante? O adoçante. O tipo de adoçante que tem ali é muito ruim. Por quê? Porque um edulcorante natural, um adoçante que é mais natural, como esses que eu falei, eritritol, xilitol, estévia, talmatina, maltitol, que não fazem mal à saúde, que são, mais naturais, eles são muito caros. Então, se a indústria fosse fazer mate zero com maltitol, com estévia 100%, ele não ia custar 5, 6 reais, ele ia custar 30 reais. Então, o que acontece? Eles colocam edulcorantes baratos ali que fazem mal à saúde. Lili, suco de uva, a mesma coisa que eu falei de todos os outros sucos. Fruta é feita pra comer, não é feita pra beber, tá? Vamos lá, gente, eu tenho mais 10 minutinhos pra tirar a dúvida aqui. Aproveitem, porque semana que vem eu não vou voltar em almoço e jantar. A gente vai falar sobre café da manhã, lanche. Vocês vão sair dessas 2 semanas sabendo o que comer. Jamile, acabei de falar sobre suco de uva integral. Aquilo é uma bomba de frutose. Não é um bom hábito. Come uma penca de uva, mas não toma suco. Fruta não é feita para beber. Gente, lembrem disso pro resto da vida de vocês. Fruta é feito para comer. Quando a gente pega uma fruta e bate, processa aquela fruta, toda a fibra dela vai embora. E aí a fruta, ela tem frutose, que é o açúcar da fruta, e fibra. Quando a gente tira a fibra, o que sobra? Só frutose, gente. Açúcar puro. Então, mas é saudável? É saudável, mas é uma bomba de açúcar. Não acho um bom hábito, tá bom? Manteiga para fazer verdura refogada. Qual você indica? Juju, a mesma coisa que eu falei da mostarda. Vai no mercado, vira manteiga, aí vê lá. O que é a manteiga? Creme de leite, cloreto de sódio, que é sal, e o corante urucum, que eles colocam, que é um corante natural para a manteiga ficar amarelinha. Uma boa manteiga tem esses 3 ingredientes. Creme de leite, cloreto de sódio, que é o sal, e o corante urucum. Pegou a manteiga, virou, a lista de ingredientes é deste tamanho, tchau, manteiga, tá? Pegou a manteiga, tem esses ingredientes, qual que você vai comprar? Que tiver com preço melhor, que você gosta mais, tá? Margarina, pelo amor de Jesus, gente, não preciso nem falar, né? Margarina, vocês nunca mais na vida de vocês lembram que aquilo existe. Que aquilo, se eu abrir aqui na minha casa, deixar aqui, voltar aqui 3 anos depois, aquilo tá do mesmo jeito. Nem formiga vai, tá? Péssimo pra saúde. Tá? Uma gordura trans, aquilo é muito ruim para a saúde. Manteiga não tem problema, só tem que ter cuidado como tudo, como azeite, como banho de porco, como óleo de coco, com a quantidade, porque tem caloria, não é isento de caloria, tá, gente? Amo fazer as coisas com manteiga. Aqui a gente só faz com... Leila, eu vou deixar a live salva, assiste a live. Eu falei tudo que você precisa saber para montar seu almoço, seu jantar. Semana que vem, porque não vai dar tempo de fazer tudo numa live só, é muito conteúdo. Eu vou falar sobre café da manhã, lanche e as refeições intermediárias. Colação, ceia, essas coisas, tá? Não tem problema não, vou deixar salvando, tá, Leila? Azeite ou manteiga? Qual gordura você usa pra cozinhar?
qualquer uma das duas. Aqui em casa tem hora que cozinha com manteiga, tem hora que cozinha com azeite, tanto faz, tá? O ideal é que a gente não use óleo vegetal, tá, gente? Assim, o melhor dos mundos. Cozinhar com esses outros gorduras. Eu sei que isso, na realidade de muitas pessoas, não é uma realidade. Porque, por exemplo, um azeite já tem um custo um pouco mais alto. A própria manteiga para cozinhar, dependendo de quantas pessoas tem nessa casa, tem um custo um pouquinho mais alto. Mas aí, gente, quando você para de comprar miojo, biscoito, lasanha, para de pedir comida no iFood, para de ficar comprando chocolate, para de comer na rua, o dinheiro já sobra pra gente fazer melhores escolhas no mercado, tá bom? Maionese, corre, Juju. Maionese, misericórdia. Você vê como é que faz maionese, aquilo é 10 litros de óleo vegetal, péssimo, tá? Essa semana passada eu botei receita de pastinha aí no meu Instagram, gente, que você faz com iogurte natural. Se você der pra qualquer pessoa comer e não falar que é iogurte natural, a pessoa não percebe. Então vai fazer algum preparo, faz com iogurte natural, com creme de ricota, com creme de cottage. Maionese, péssimo. Nunca mais posso comer? Ah, gente, vai comer um podrão sábado, de vez em quando. Foi num show, vai comer um podrão. Aí você come maionese. Mas assim, não é um alimento pra você comprar pra sua casa. Pra dentro da casa da gente, entra alimento saudável. Essas coisas que não são saudáveis, a gente come na rua de vez em quando, tá bom? Requeijão. Requeijão, gente, eu prefiro 1000 vezes que o paciente coma queijo, apesar de requeijão não ser de almoço e jantar, né? A gente tá falando de almoço e jantar, mas vou responder. Queijo do que requeijão, tá? Porque requeijão tem amido, tem requeijão que tem açúcar. Então, assim, o queijo, ele é muito mais saudável do que requeijão. Manteiga é muito mais saudável do que requeijão. Quer dizer que nunca mais você pode comer requeijão? Não. Quer dizer que você não vai comer requeijão todo dia, colheres de requeijão no café da manhã. Come um pouquinho de manteiga. Come um queijo ali se você não tem nenhum problema com lactose, tá? É mais saudável do que requeijão, tá bom? Nada, Leila, imagina. Banha saudável, gente. Óleo de coco também já falei. Azeite para cozinhar, qual você indica? Porque dizem que não pode aquecer. Excelente sua pergunta, Jamile. Azeite pode aquecer, só não pode entrar em ponto de fusão. O que significa isso? Essa ideia de que azeite vira uma gordura saturada depois de que aquece, essa ideia já foi, esse mito nutricional já foi igual um dia você acreditou que o ovo fazia mal à saúde e aumentava o colesterol, tá? Eu fui uma vez para um congresso de nutrição no Rio, que eu tive uma palestra com um azeitólogo. Gente, eu nem sabia que isso existia. É tipo, igual tem um cara enólogo que fala tudo de vinho, era um cara que ele tinha uma formação numa universidade fora do país só sobre azeite. Então a gente teve assim uma palestra, não sei se Fabiola tá aqui ainda. Fabiola foi comigo, a gente foi junto nesse congresso. O cara era fera do azeite, tá? Tava eu e Fabiola, a gente fazia faculdade ainda, a gente foi pra esse congresso tem muito tempo. E aí ele tava falando sobre isso, que o azeite, ele só perde a propriedade, ele vira uma gordura insaturada quando ele entra em ponto de fusão. O que é entrar em ponto de fusão? Vamos dizer que você pega ali a panela, você bota o azeite queima até sair fumaça preta. Isso é ponto de fusão. Então hoje já se sabe que até uma fritura, por exemplo, você pode fazer imersa em azeite, que não tem problema aquecer o azeite, tá? Ele só não pode entrar em ponto de fusão. Mas quem que faz comida, gente, com azeite saindo fumaça preta, queimado? Ninguém, né? Então a temperatura que a gente usa na panela, a temperatura que a gente aquece e faz comida, não tem nenhum problema usar azeite. Isso é um mito, tá? Esse mito nutricional aí, graças a Deus, já foi derrubado. Então pode esquentar azeite, é muito melhor do que óleo vegetal, tá bom? Fiz a pastinha, ficou maravilhosa. Ai, que bom, Juju. O que pode falar sobre a comida japonesa à noite? Gente, comida japonesa, se tiver arroz, aquele arroz é feito com açúcar, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com a quantidade de consumo. Porque você pode pensar, então não tem que jantar? Então posso comer um japa. Ela falou que pode comer arroz. É arroz com peixe. Mas você cozinha seu arroz da sua casa, bota uma colherzinha de servir no prato. Você enche aquilo ali de açúcar? Não. Então, comida japonesa, por exemplo, eu considero uma exceção. A não ser que, tem paciente que fala, mas eu amo um poke. Eu peço um poke às vezes, que é com salada, não é com arroz. Beleza. Ceviche. Eu gosto mais só do peixe. Não tem problema.
Não atrapalharia a sua dieta de emagrecimento. Agora, enroladinho que tem arroz, tem que ter muito cuidado com quantidade, porque por aquele arroz ser temperado com açúcar, e é muito açúcar, aquilo se torna muito calórico, tá? Sempre tenho dúvida em qual azeite comprar. Camilinha, para cozinhar não precisa ser azeite extra virgem. Pode ser aquele vermelhinho, que a gente tem o virgem e tem o extra virgem. Para temperar salada, para comer cru, de preferência, né? O ideal é que você coma o extra virgem. Para cozinhar, não precisa ser o extra virgem. Pode ser o extra virgem, ele é ainda melhor. Mas pode ser aquele azeite virgem, tá? Pelo menos o azeite virgem. Quando vocês forem comprar azeite, só sempre se atentem para ver se aquilo não é um óleo misto. Porque tem azeite que tem óleo vegetal e azeite. Ele é tipo uma mistura, tá? Mas você não precisa comprar o virgem tá com preço melhor do que o extra virgem. Eu posso comprar esse aqui para cozinhar e deixar esse outro para temperar minha saladinha? Pode, não tem problema. Eu prefiro comprar aqui em casa, por exemplo, eu não compro 2 azeites, porque a gente só usa azeite para cozinhar, para fazer tudo. Então eu compro um azeite só e a gente, como usa pouco, não é só aquela suficiente para untar a panelinha mesmo, a gente usa o mesmo azeite para tudo, tá? E aí, gente, falta 3 minutos para o Instagram me derrubar. Nada, Jamile, imagina. Pode aquecer? Falei, Salete. Isso é uma dúvida muito legal. Você é top demais. Eliana, obrigada, meu amor. Muito obrigada, excelente. Ai, gente, que bom que vocês gostarem. Isso, precisa, Camila. Garrafa de azeite precisa ser escura, tá bom? Aí tem umas... Tipo, nessa live, nessa palestra com o azeitólogo, aí ele falou sobre pH. Gente, era tanta coisa que eu nem lembro de tudo. Porque ele falou sobre pH ideal do azeite, como é que tem que ser essa garrafa. Aí, gente, já é outro nível. Igual essa galera que entende vinho aí, é outro patamar. Pra gente, vida real, de casa, usa um azeitinho pra cozinhar, vocês já vão estar fazendo um bom negócio, tá? Olha só, gente, faltam 2 minutos. Tô com medo de cair, então já vou dando os recados. Semana que vem, quarta-feira, eu quero vocês aqui. Vocês vão sair expert em nutrição dessas 2 lives. Semana que vem a gente vai falar sobre café da manhã, lanche da tarde e as refeições intermediárias. Colação, ceia, lanchinho, enfim. Vou explicar tudo, tá? E tem dever de casa. Hoje é quarta-feira, quinta, sexta, sábado. Eu quero ver vocês montando um prato de comida e me marcando. Me marcou, vou repostar e vou responder. Como assim? Marcou lá o prato de jantar. Olhei o prato. Falei, mandou mal aqui, tá faltando isso. Vou mandar um áudio lá no direct, ó. Juju, botou pouco vegetal, botou 2 carboidratos aí, ultrapassou um pouquinho. Da próxima vez você faz daquele outro jeito. Então, gente, aproveita, tá? Aproveita que eu vou analisar esses pratos aí. Mas aí, pra eu analisar, não quero que me mande foto, não. Posta lá nos stories o prato, me marca, eu vou repostar. E aí, no próprio repost, eu posso fazer uma análise ali nutricional desse prato. O que vocês acham? Porque aí não só a pessoa que me marcou ali aprende, como vocês aprendem também. Vocês vão sair daqui, ó, entendendo tudo sobre como montar prato. Combinado? Então, ó, pratinho de comida de janta. Vamos perder o medo de comer comida. Ninguém engorda porque come comida. As pessoas engordam porque comem errado, nas proporções erradas, tá bom? Então, quero ver pratão de comida hoje, amanhã, depois, até semana que vem. E eu vou repostando e vou analisando lá nos stories, tá bom, meus amores? E semana que vem eu falo sobre essas outras refeições, tá? Gente, a hora voou, né? Então é isso. Vou me despedir porque daqui a pouco o Instagram me derruba. 1 hora ele me joga no chão, tá? Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo até agora. Semana que vem tem mais. Quero ver as marcações lá nos stories. Amanhã eu vou repostando tudo, porque agora eu vou dormir, que amanhã eu acordo cedo. E semana que vem, mais uma aula aí para vocês aprenderem a montar essas refeições. Espero que vocês tenham aprendido o conteúdo aqui para colocar em prática. Tenho certeza que vai ajudar vocês demais nesse caminho, tá bom? Lembre, eu sempre falo essa frase, ó. Quem aprende não depende. Vocês vão comer pro resto da vida de vocês. Vocês precisam aprender a fazer isso, tá bom? Beijo, gente! Boa noite, obrigada!